Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de física. E, gente, lembra aí que nas últimas aulas nós estamos estudando as leis de Newton, não é isso? Nós já vimos a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton e agora nós vamos estudar a terceira lei de Newton, como vocês estão vendo aí no título do slide, certo? Então, vamos lá. Terceira lei de Newton ou princípio da ação e reação, tá? Eu tenho certeza que vocês já ouviram em algum momento dizer, né, que para toda ação existe uma reação. E isso é a terceira lei de Newton, beleza? Introdução aqui, ó. Já vimos nas aulas anteriores que força é um agente físico capaz de provocar variações na velocidade de um corpo, isto é, a força pode dar origem a uma aceleração e também pode ser responsável por uma deformação, tá? Lembra que força, gente, como sendo esse agente, lembra que é uma grandeza vetorial, né? Porque precisa de módulo, direção e sentido. Mas quando a gente aplica uma força sobre um corpo, nós vamos mudar o estado desse corpo. Se ele estava no estado de repouso, né, estava em repouso, nós podemos colocar esse corpo em movimento através de uma força aplicada, não é verdade? E mesma coisa seria se um corpo está em movimento, dependendo se a gente aplicar uma força, né, um agente aplica uma força sobre esse corpo, pode ser que torne, né, esse movimento em repouso, certo? Então lembra aí que força é esse agente que muda o estado de um objeto, né, de um corpo, beleza? Lembra aí que a primeira lei de Newton estabelece que um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, caso a resultante das forças que agem sobre ele seja nula. Lembra que a primeira lei de Newton é a lei da inércia, né? Que um corpo ele vai permanecer em repouso ou em movimento até que uma força mude esse estado, certo? Lembra aí, primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, afirma que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração, certo? Então, lembra que na segunda lei de Newton nós trabalhamos com um cálculozinho de força, né? Lembra que força, para determinar a força resultante, é você pegar a massa desse corpo e multiplicar pela sua aceleração. Tranquilo? Beleza. E a terceira lei de Newton, que é o que a gente vai ver hoje, diz o seguinte: a terceira lei de Newton afirma que a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto, tá? Então, por exemplo, há duas forças que vão se chocar. Esse choque vai haver uma ação de uma força sobre a outra e, ao mesmo tempo, essa outra força aqui ela vai aplicar uma força nesse primeiro objeto. Então, para uma força aqui, ó, para um objeto quando bate em outro, para essa força sendo aplicada, vai haver uma reação da outra, tá? Então, para toda ação, existe uma reação. A força é resultado da interação entre os corpos, ou seja, um corpo produz a força e o outro corpo recebe-a. Durante seus estudos, Isaac Newton percebeu que toda ação corresponde a uma reação. Esse físico notou que, em uma interação entre dois corpos, um exerce uma força sobre o outro, que, por sua vez, devolve uma força ao primeiro. Podemos tomar como exemplo aqui, sei lá, um jogador de futebol vai chutar uma bola, né? Quando ele faz um movimento que chuta, né? O pé dele bate na bola, ele está aplicando uma força, né, no movimento para acertar a bola. Então, ele aplica a força sobre a bola, que dessa forma vai fazer com que a bola ela se deforme, né? Lembra que tem a força elástica, por exemplo, que faz com que ache a deformação de uma mola, mas considerando aqui que seja uma bola, tá? Então, quando ele chuta, vai haver aquela deformação na bola, sendo aplicada a força sobre ela, só que ao mesmo tempo, essa bola vai aplicar uma força sobre o pé do jogador, né? A tendência é que joga esse pé para trás. Então, tem aquele chute, quando ao contato com a bola, vai aplicar essa força sobre esse objeto, né, que é a bola, só que ao mesmo tempo essa bola vai aplicar uma força contrária, né, no sentido oposto a o pé,
tá? Então é isso. Basicamente, gente, a terceira lei de Newton é isso, tá? Para toda ação existe uma reação. Também conhecida como lei da ação e reação, essa é uma das 3 leis que Sir Isaac Newton determinou após realizar estudos sobre movimentos e suas causas. Assim, o enunciado da terceira lei de Newton diz que a toda ação corresponde uma reação de mesmo módulo, mesma direção e de sentidos opostos. Lembra lá que força, né? Força é uma grandeza vetorial, então ele precisa saber o seu módulo, sua direção e seu sentido. Lembra que módulo é o valor numérico, né? Quanto de força está sendo aplicado ali. A direção é se ele está na horizontal, se está na vertical, se está na diagonal, certo? E sentido é se ele está indo para a direita, essa força, se está indo para a esquerda, se está indo para cima, se está indo para baixo, certo? Então, quando eu disse que tem o mesmo módulo, né? Mesma direção, só que sentidos opostos, é que se, por exemplo, 2 forças vêm aqui nesse sentido, ó, olha que está na direção horizontal, quando se chocam, vai haver as forças resultantes, né, aplicadas um sobre o outro, que vai haver o quê? Uma repulsão. E nesse caso, observa que o sentido que esses objetos vão depois do choque vai ser sentidos opostos, né? Se eles estavam vindo aqui nessa direção, bateu, voltou. Então, sentidos opostos, tá? Tem aqui nessa imagem aqui um exemplozinho. Se uma bola bate em uma pessoa, observa que a bola, após bater no rosto dessa pessoa, ela vai voltar. Mesma coisa, o rosto da pessoa tende a ir para trás, né? Ele vai sentir a pancada. Então, nesse caso aqui é um exemplo básico de aplicação da terceira lei de Newton, que é toda ação, a ação da bola batendo no rosto, vai haver uma reação que é a repulsão depois do choque, certo? Observa a figura, a imagem. Então, é basicamente o que eu já falei, tá, gente? Eu tenho aqui uma bola A e uma bola B, elas se chocam, e quando elas se chocam, vai aplicar vai haver uma força resultante, né, que vai jogar os 2 objetos para sentidos opostos. Um vai para a esquerda e outro vai para a direita, tá? Então, par, ação, reação. Beleza? Nessa imagem é representado o choque entre 2 bolinhas de tamanhos diferentes. Quando se chocam, elas exercem forças uma sobre a outra e após o choque, cada uma segue um caminho. Lembrando que essas forças são grandezas vetoriais e por isso possuem módulo, direção e sentido. Dessa forma, tanto a força FBA, que é essa primeira força aqui, quanto a força FAB possuem mesmo módulo, mesma direção, porém apresentam sentidos contrários, como se pode perceber pela forma como as setas apresentam-se, com uma para a esquerda e a outra para a direita. Tá? Então, essa é uma ilustração aí mostrando o que acontece ao se chocar 2 objetos, né? A aplicação dessa terceira lei de Newton. Então, gente, olha isso. É um assunto assim que não é tão complicado, não é grande, tá? É bem simples. É só você lembrar que para toda ação vai existir uma reação. Beleza? Então, essa é a terceira lei de Newton. Com isso, nós finalizamos as 3 leis de Newton, né? Primeira lei de Newton, a lei da inércia, a segunda lei de Newton, tá? A lei da dinâmica, e essa terceira lei de Newton, que é para toda ação existe uma reação. Beleza? Então é isso, gente. Eu vou deixar algumas questões para vocês responderem, tá? Eu vou postar lá no grupo. As questões vai ser do livro de vocês. Deixa eu já adiantar aqui, ó. O livro vai ser no livro na página 118, da questão 37 à questão 40. Da 37 a 40 da página 118. Certo? Vocês vão responder, vão enviar para mim, como sempre. E é isso, tá? Mas de qualquer forma, vou botar lá no grupo. Qualquer dúvida, me procure. Tá, gente? Até a próxima aula.